Bem-vindos a mais um Momento Teologando, é o nosso podcast com o pastor Anderson Macedo e hoje o tema é muito intrigante. Vamos falar sobre ocultismo disfarçado de culto e sobre falsas profecias. Você não pode deixar de assistir esse podcast até o final. Se você não é inscrito nesse canal, já quero te pedir, se inscreva nesse canal. Logo abaixo aí tem uma tarja vermelha escrito inscrever-se. Clica aí, se inscreve. Ativa o sininho para que toda vez que a gente publicar um vídeo novo, você possa ter acesso a esse novo conteúdo. Você tem a oportunidade também de colocar nos comentários o que é que você está achando do conteúdo, suas perguntas, suas dúvidas. Se você quiser também complementar sobre esse assunto, os comentários estão aí para você escrever, compartilhar, para você dialogar conosco, vai ser uma satisfação muito grande. Mande esse vídeo para outras pessoas, curta esse vídeo, compartilhe nos grupos do WhatsApp. Eu tenho certeza que temos muito para contribuir para a sua vida através desse podcast, dessa temática super polêmica, porém necessária. Ocultismo disfarçado de culto e falsas profecias. E quero dar aqui as boas-vindas à minha amiga Frances Brito, que é pastora, terapeuta, psicanalista. É um monte de coisa. Essa mulher é um monte de coisa. Frances Brito também é formada em letras, não é isso? Ela é formada em letras e agora está atuando nessa área de atendimento, ajudando as pessoas em sua saúde emocional, saúde mental, espiritualidade também. É pastora também, seu esposo é pastor, mãe de 3 filhas lindas, uma mulher de muita experiência com Deus, de muita vivência, teve uma caminhada aí de maturidade, não é mesmo, Francis? Cresceu, evoluiu, progrediu, está progredindo cada vez mais e ajudando outras pessoas. E quero dar aqui as boas-vindas, Frances Brito, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Meu Deus, é uma honra, um prazer estar aqui nessa noite diante de uma pessoa que eu tanto admiro. E esse tema, pastor, é muito propício para esse mês de outubro que vai falar sobre a Reforma Protestante. 507 anos, né? Exatamente. Então, veio como um presente, creio aí, para os ouvintes sobre a Reforma Protestante também, no mês da Reforma Protestante. Será que nós precisamos de uma nova reforma? Será? Será que as igrejas precisam? Pois é. Muita coisa para a gente dialogar. E esse programa, no decorrer do programa aqui do podcast, eu vou falar sobre nossos apoiadores, mas quero aqui começar falando sobre a Clínica Renove, que é especialista em terapia, atendimento terapêutico, atendimento psicológico. Temos também lá atendimento com psiquiatra, com clínico, diversos atendimentos na Clínica Renove. Você pode procurar lá Mônica Lago. Busque aí no seu Instagram, Mônica Lago, neuropsicóloga, Clínica Renove, tem todo atendimento que você precisa. Esse programa também tem o apoio de Lea Baiense. Se você precisa decorar sua empresa, se você precisa decorar seus eventos, sua igreja, conferências, casamento, Lea Baiense é a melhor dessa cidade. Procure no Instagram, Baiense Leia, e você vai conferir todo o trabalho dela. No decorrer do programa, eu vou te mostrar o que tem mais aqui de excelente para você. Mas antes de entrarmos propriamente dito nesse tema de maneira mais aprofundada, pastora França, eu quero deixar claro aqui para os nossos ouvintes que esses 2 comentaristas aqui, tanto eu quanto ela, nós somos de linha pentecostal, continuista, acreditamos nos dons espirituais, no batismo com o Espírito Santo, na continuidade dos dons espirituais. Inclusive, somos batizados pelo Espírito Santo, né? Eu digo porque eu conheço a França aí de muitos anos, conheço ela, conheço seu esposo Fábio, suas filhas, toda a sua família. É um povo abençoado, um povo piedoso, um povo maduro na fé. Então, o que nós vamos falar aqui, França, quero deixar claro para toda a audiência, que é a gente saber separar as coisas, não é isso? O que é legítimo e o que não é. O que é de Deus e o que não é de Deus. Como Paulo disse, que o diabo ele pode se transfigurar em anjo de luz. E quando o apóstolo Paulo está falando isso, ele está fazendo menção dos falsos apóstolos, falsos obreiros que estavam se infiltrando na igreja. E ele fala, não se surpreendam, não se admirem, porque o próprio Satanás pode se transfigurar, se passar por um anjo de luz. Então, o engano existe. Francis, falando sobre ocultismo, falsas profecias, movimentos estranhos hoje dentro de algumas igrejas. O que você tem a falar primariamente sobre ocultismo, para que o público, talvez um público mais leigo, não é, entenda o que é ocultismo, suas nuances. Fala um pouco sobre
essa definição para a gente. Então, eu acho que para poder abrir, falar um pouquinho sobre a minha trajetória ocultista pode ajudar muitas pessoas. Eu vim de uma família com muito sincretismo religioso e tinha de tudo. Tanto que minha mãe, ela relata que na infância ainda, ela passou 3 dias no quarto escuro bebendo sangue. Quem é de terreiro sabe mais ou menos o que é isso. E eu vim desta família e durante toda a minha infância eu tive contato com muitas entidades e elas conversavam comigo, né? E eu sei que aos 11 anos de idade eu comecei a estudar mais aprofundado filosofia, teosofia e fui entrando em muitos estudos relacionados ao ocultismo. Alguns eu tinha acesso na biblioteca, mas a gente sabe que nem todo conteúdo esotérico é de fácil acesso para o público. E ali aos 11 anos de idade, eu passei a estudar mais profundamente e ter experiências com, por exemplo, transcender, né, eu esqueci o nome, de projeção astral. Sim. Então, tinha projeção astral, tinha algumas questões ali. E eu me lembro que algumas pessoas iam na minha cidade. Como é uma cidade muito pequenininha... Francis, só para o público entender, o que seria essa projeção astral? É quando você sai do seu corpo e você vai para outros lugares. Entendi. E muitas vezes, às vezes eu passava na rua e as pessoas diziam, você estava lá no terreiro. Eu nunca pisei fisicamente, mas as pessoas relatavam e para ter convicção realmente que estava acontecendo. E é engraçado porque, assim, eu tinha uma entidade que eu dizia que era meu protetor. E algumas pessoas chegavam a ver, porque quando eles queriam se manifestar, se manifestavam. Então, foram muitas experiências com questões também físicas, por exemplo. Entrava muitas vezes dentro de um prédio, e o prédio falava assim, eu vou desligar todo esse prédio de cima a baixo, desligava ali. E eu passei isso dos 11 aos 18 anos. Fui sendo preparada para um segmento esotérico aí da bruxaria, né? Então, um segmento aí. E eu fui preparada, eu me lembro que algumas pessoas iam lá, eu falava assim, eu só vim aqui para poder tirar esse recado, como vai ser sua trajetória? E tanto foi que eu tive a oportunidade de conhecer a sacerdotisa que eu iria estar ali tomando o lugar dela, depois de muitos anos já cristã. Eu a conheci, ela veio de outro estado, não vou falar o estado porque ela, de vez em quando, ela está aqui na cidade, mas eu tive a oportunidade de conhecê-la. E tanto foi que, esse ano ainda, teve uma serva de Deus de outro país, ela foi na minha casa e ela descreveu essa sacerdotisa. Infelizmente, essa sacerdotisa, ela frequentava muitas igrejas e era consagrada como pastora em igrejas tradicionais. Igrejas evangélicas. Exatamente, igrejas assustador isso. Então, então, assim, eu passei por toda essa fase, ali durante a adolescência, me aprofundei, e aos 18 anos que eu seria iniciada, eu conheci Jesus. E aí eu me lembro que no dia que eu entrei na igreja, na verdade foram 2 sequências, né? 2 noites seguidas. As 2 vezes que eu fui, toda a cidade apagaram, as luzes apagaram. Meu Deus. E quando eu saí, as luzes retornaram. E as pessoas que estavam ali na igreja falaram, o que é isso? Né? Eles sabiam mais ou menos como era essa questão, né, daquilo que eu seguia. O inimigo realmente tinha um projeto para a sua vida, exatamente, já arquitetado, e Deus fez esse resgate em tempo hábil. Porque não era só a questão... Porque, por exemplo, a questão são 3 áreas que o ocultismo ele vai trabalhar. Tem a magia, tem a questão da gnose e tem o misticismo. O misticismo, ele é o controle através da intuição. Então, a pessoa ela tem aquela intuição e ela acaba se movimentando nesse... que não é de Deus, né? E a magia, ela já age pelo poder. Então, através de rituais, encantamentos, a pessoa, ela tem essa... Como eu posso dizer? Esse controle da mente. E a gnose, ela está mais relacionada com um ser que vai ali dar poder né, no intelecto da pessoa. Então, são essas 3 questões. E aí, o que acontece? Quando eu entro no evangelho, primeiro eu precisei entrar de cabeça sem questionar nada, porque, pensa aí, uma pessoa extremamente contaminada, com todo tipo de misticismo, de gnose, e entrar no evangelho e toda aquela filosofia, eu precisei me descontaminar de tudo aquilo. E aí foi
quando eu falei assim, eu não posso questionar nada daqui. Tudo que vier, eu vou entrar de cabeça. E aí foi o meu momento mais fanático, né? No sentido de, eu recebia tudo sem questionar. Muita oração, consagração, ia no monte, porque eu precisava me libertar daquilo, porque era perturbador. Precisava se encher da presença de Deus, da graça de Deus. Exatamente. E aí, com o tempo, foi que eu fui dando uma acalmada, né, toda aquela movimentação, era monte, era jejuns de 6 meses consecutivos só com verduras, pensa aí, né? Ficava só cabelo, dente e canela. Então, e aí foi quando eu comecei a me acalmar, eu comecei a colocar meus pés no chão, eu comecei a enxergar algumas coisas, eu comecei a ter experiências com pessoas, né, dessa área, comecei a enxergar muito gnosticismo também dentro das igrejas, né, algumas igrejas, e conheci, infelizmente, tive a oportunidade de conhecer pessoas, lideranças relacionadas com bruxaria dentro de algumas igrejas. Então foi um susto muito grande para mim. E às vezes até sem saber, algumas. Exatamente, que é bruxaria, muitas vezes. Mas são esses movimentos. Francis, como foi esse seu encontro com Jesus? Esse momento da sua conversão? Onde foi? Você disse que foi aos 18 anos? Exatamente. Então, aos 18... Foi aqui em Jequié? Foi Não. em qual igreja? Como foi? Foi assim... Foi a convite de alguém? Na verdade, eu fiquei um pouco mais de 2 anos com grupos religiosos indo na minha casa me evangelizar por mais de 1 ano. Então veio o primeiro grupo. Um trabalho de discipulado. Exatamente. Então primeiro foram várias religiões, né? Foram Testemunho de Jeová, foram o pessoal da Adventista. Então eu tive todo esse contato. E era interessante, porque às vezes entravam alguns pastores na minha casa. Sim. E eles diziam assim, Deus é mais, eu nunca mais eu quero ver essa menina. Essa menina E aí por quê? Porque eu usava a palavra, estudava muito a Bíblia para combater o evangelho. E assim, nesse processo, eu me lembro que tinham alguns colegas até que eram cristãos, e eu chegava, debatia com eles até eles desviarem. Então, cristão que não tinha uma base muito boa, acabavam desviando, porque eu estudava a Bíblia para poder combater o evangelho. E aí foi quando conheci um pastor muito usado nos dons, e eu vi um milagre de Deus na minha casa, porque minha mãe passou 20 anos em cima de uma cama, praticamente paralítica, e minha mãe passou nos melhores médicos do Brasil, os melhores médicos até estrangeiros. E quando eu vi, eu falei, não, tem alguma coisa diferente. Eu comecei a ver minha mãe mudando, porque minha mãe só vivia, às vezes ela desmaiava, era um sofrimento, uma tortura. E eu falei, não, tem alguma coisa, tem algo a mais. Foi quando eu conheci esse pastor. A mãe dele acabou ministrando na minha mãe e falou assim, para que você saiba que não sou eu, mas é o poder de Deus que vai te curar, eu não vou nem tocar em você, eu vou interceder e Deus vai tocar em você. Minha mãe passou 3 meses, primeiro ela sentiu queimava, o local ficou vermelho na coluna dela, que ela tinha era como se fosse um tumor, não sei explicar, muito grande na coluna dela. Sim. Depois ficou gelado e ela foi completamente curada. Então, aquilo ali me despertou. Eu falei, não, eu vou lá para ver. E aí, eu falei assim, Deus, se realmente... Porque, assim, eu acredito que toda pessoa que passa por esses processos, ela tem um vazio tão profundo. E assim, eu sempre tinha aquela vontade de morrer. Então, eu sempre queria morrer. Mesmo eles dizendo assim, né? Os demônios vinham dizer assim, mas você vai morrer com 30 anos. Nós iremos te usar até os 30 anos. Com 30 anos você vai morrer. Hoje eu desconfio do que mais ou menos era que eu iria morrer. Mas eu sei que quando eu vi todo esse milagre, toda essa mudança, eu falei assim, Senhor, fala comigo se o Senhor realmente existe. Porque eu sabia que os demônios, eles não podiam ler minha mente. Mas aí foi quando eu comecei a fazer vários questionamentos. Então, eu fui para o culto nessas 2 vezes só para fazer perguntas. Deus, mas isso, e isso, e isso. Eu fazia pergunta, o pastor respondia todas as perguntas. Quer dizer, não era o pastor, era o poder de Deus se manifestando através da vida dele. O Espírito Santo usando ele. Aí foi quando eu falei, não, eu vou me render a esse Deus. Eu vejo que ele é poderoso. E aí foi quando eu comecei. Imagina, uma pessoa que tinha experiências sobrenaturais nessa questão, né, toda do misticismo. Acabei tendo também muitas experiências sobrenaturais com Deus ali no meu processo de conversão. Deus, na verdade, eu vejo que Deus, ele agiu como o Salmo 139, não é? Tu me cerca por trás e por diante, sobre mim põe a tua mão,
Para onde, Senhor, fugirei da tua presença? Se eu subir ao mais alto céus, lá tu estás. Se eu descer ao mais fundo do abismo, lá também tu estás. Então, Deus te cercou de todas as formas, porque ele tinha, né, esse propósito específico na sua vida. E isso é uma demonstração do amor de Deus, do cuidado de Deus. Quero aproveitar essa oportunidade e falar para você que está escutando, não é? Você que acabou de ouvir essa experiência aí, a nossa amiga pastora Francis Brito. Se atente para o propósito de Deus para a sua vida. Se atente para aquilo que Deus quer fazer. Talvez Deus esteja te cercando também, de todos os lados, independentemente da situação que você está nesse momento, das circunstâncias da sua vida. Deus está te cercando e tem um grande propósito a realizar na sua vida. Muito bom, Francis, muito bom esse momento de compartilhamento da experiência da sua conversão. Agora me diga uma coisa, Francis. Você já viu, claro que a gente não precisa mencionar nomes, aqui na cidade de Jequié, já percebeu, já viu coisas estranhas em algumas igrejas que você sabe pela sua experiência, sobretudo pela palavra de Deus, que aquilo ali é místico, não procede do Espírito Santo. E como isso é perigoso para a fé daquelas pessoas que estão ali inocentemente, porque muita gente está ali naquele movimento inocentemente, pela sua ignorância, né? Já percebeu isso aqui em Jequié? A gente precisa entender uma coisa, que o misticismo, a questão do ocultismo, ele pode agir de duas formas. Ele pode agir através do misticismo, né? O ocultismo, ele pode agir da magia, do misticismo, mas ele também pode agir através do poder. Então, do poder, por exemplo, quando você vê a questão governamental, né? O poder de, nossa, quem é que vai ser o próximo governante? A manipulação realmente de controle da vida das pessoas. Então, nós precisamos entender isso. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas pensam assim, essas coisas só acontecem na igreja pentecostal, né? Negativo, todas as igrejas, eu fui observando, tanto da igreja católica, igrejas tradicionais, né? Igrejas pentecostais, neopentecostais, nós vamos vendo esses movimentos. Então, acabei conhecendo realmente algumas pessoas envolvidas com bruxaria. Líderes que eram envolvidos com bruxarias dentro da igreja. E aí isso aí é só para quem crê mesmo, né? Mas assim, eu já cansei de ministrar em um lugar e aquela pessoa, ela claramente ali, ela era envolvida com bruxaria. E tem a questão da projeção astral, né? Então, quando eu chegava em casa, e era tão forte, porque minha filha mais nova, na época era muito novinha, então quando eles chegavam, ela via também. No mesmo momento que eles vinham para poder se apresentar, minha filha ali se assustava, gritava, e eles diziam, o que é que você, né? O que é que você tá fazendo aí? Então, eu via muito dessa questão. Então, tinha as questões das projeções astrais, bruxas também, infelizmente, tá? E tanto que teve uma que eu achei muito interessante, porque assim, ela achava que o anjo que estava falando com ela, que a levava para cima e para baixo... E o povo cria anjo. Meu Deus do céu. Sim. Era de Deus, mas claramente era realmente uma entidade que estava ali revelando, usando. E aí foi quando eu tive uma experiência, para mim foi muito marcante. Eu estava nesse lugar, fui ministrar sobre casamento desse dia. E aí ela veio, se apresentou, e a entidade, e esse anjo junto com ela. E ela, não, mas esse anjo aqui é de Deus. Como é que é de Deus? E aí, então, assim, pessoal, é muito comum, tá? E, assim, infelizmente, mas eu tenho visto também uma volta muito grande sobre doutrinas de anjos, pessoas, enfim. E, assim, uma coisa que eu também tenho percebido muito, muitos líderes também nas redes sociais que estão enganando através dessas questões místicas, né? E o Instagram e o YouTube tem sido carro-chefe para isso aí. Eu vou falar sobre um mesmo que eu tenho certeza que muitas pessoas, principalmente aquelas que já foram envolvidas alguma vez com o ocultismo, teve essa experiência. Vou falar porque ele já partiu, né? É o Daniel Mastral. Daniel Mastral, claramente, você, agora mesmo, quem puder, quem tiver acesso, está lá todo a questão jurídica, né, dos processos dele. Então você vê que era um psicopata. Era uma pessoa que utilizava da fé das pessoas. Ele
ele muitas vezes se transvestia de uma pessoa sábia, uma pessoa culta, se vitimizava. Mas assim, pessoal, toda pessoa que ela é manipuladora, que ela tem esse, nossa, eu tô aqui para poder ajudar as pessoas, ela dá sinais de que é uma pessoa extremamente doente, que é uma pessoa que está ali fazendo controle mental, que está manipulando, ou muitas vezes até utilizando a própria magia para manipular as pessoas. Então, pessoal, vamos ficar alerta, vamos prestar atenção. E eu costumo dizer o seguinte, pastor, assim como uma jovem, muitas vezes ela não consegue discernir o que é um padrão saudável de relacionamento. E muitas vezes ela vai se envolver com uma pessoa e aí você fala assim, nossa, essa pessoa sofreu tanto nesse relacionamento, não é possível que ela vai repetir o erro. E aí ela tem a capacidade de arrumar alguém pior do que Sim, da primeira vez. muito Né? pior. Então nós acabamos vendo que esses padrões adoecidos, pessoas que são adoecidas, pessoas narcisistas, que estão muitas vezes no altar também, porque não é só questão de misticismo. Nós cada vez mais estamos vendo pessoas adoecidas, utilizando até o controle mental, né, através do narcisismo, da psicopatia, até muitas vezes, e estão manipulando as pessoas, estão destruindo vidas, estão adoecendo. Quantas pessoas estão tendo toque, né, toque religioso, que é justamente quando a pessoa ela começa a olhar a Deus como alguém que vai puni-la. Então ela pensa assim, se eu não orar tantas vezes, se eu não jejuar, se eu não fizer aquilo, eu vou perder minha salvação. E ela está ali vivendo num ambiente adoecido, porque ela não conhece, não consegue ler os sinais de um padrão adoecido. Então, assim como uma jovenzinha, muitas vezes, ela não aprendeu aquilo que é saudável e aquilo que é adoecido, né? Às vezes ela não teve uma referência dentro da família saudável de relacionamento, assim, muitas pessoas também estão dentro de igrejas, estão dentro de ministérios, estão adoecendo, estão sendo controladas de várias formas, né? Através do abuso financeiro, abuso psicológico, através da manipulação, dessa manipulação mental também, que a gente acaba entrando no misticismo, né? Que é aquela manipulação de baixar a luz, colocar um som diferenciado, né? Com uma baixa frequência e começar a fazer uma ministração para que as pessoas manifestem, ou alguns toques que acabam, entre aspas, né? Fazendo as pessoas moverem ali no poder, e muitas vezes aquilo ali tudo faz parte dessa manipulação. E as pessoas que estão ali, que não conseguem ler esses sinais, adoecidos dessa pessoa, que não conhece realmente o que é um evangelho saudável, que é um evangelho pautado na palavra, que é um evangelho que não aliena a pessoa, que não faz a pessoa ficar estranha, né? No sentido de a pessoa ela não consegue trabalhar, ela não consegue se relacionar, ela se afasta da família, ela acaba se afastando de todo mundo, dizendo, não, tudo é do demônio, se eu encostar alguém aqui, é do demônio, estou passando mal. Então as pessoas elas começam a ficar disfuncionais. Por quê? Por conta de toda essa manipulação, de tudo isso que acaba adoecendo essas pessoas. E aí cada vez mais nós estamos vendo pessoas que estão adoecendo profundamente. Na verdade, Franci, essas pessoas convivem em um ambiente opressor, porque aí nós entramos na questão da paternidade espiritual, entre aspas. E eu posso dizer aqui de maneira muito taxativa, categórica, que a paternidade espiritual, ela tem na Bíblia? Sim, tem. Só não tem na perspectiva que estão ensinando hoje. Qual a perspectiva bíblica de uma paternidade espiritual? Primeiro, de Deus para nós e de nós para Deus. Somos filhos de Deus por adoção em Cristo. É essa a paternidade. O segundo aspecto da paternidade bíblica é no sentido de discipulado. Se eu estou orientando uma pessoa, catequizando uma pessoa, discipulando uma pessoa, orientando uma pessoa, eu estou, de algum modo, gerando esse sentimento de paternidade, porque eu me utilizo de um recurso, que é a palavra de Deus, para mentorar aquela pessoa, discipular aquele indivíduo baseado na palavra de Deus. Então é neste sentido. Não é no sentido de controlar a vida da pessoa, não é no sentido de eu me tornar
pai daquela pessoa para dominar, controlar, dizer se você deve fazer aquela viagem, se não deve, casar com fulano de tal, se não deve casar, quantos filhos você tem que ter, se você deve ou não fazer aquela faculdade. Não vai. Se você for contra a minha palavra, está debaixo de maldição. É isso aí. É o manipulador. Então, essa paternidade espiritual não existe, ela não é bíblica. A bíblica é de Deus para seus filhos por meio de Cristo, filho por adoção. E quando, porque, como é que a gente vê isso na Bíblia? De maneira explícita. Por exemplo, Elias para Eliseu. Eli, sacerdote experiente, já velho, vivido, para Samuel. Moisés para Josué, instruindo. Paulo para Timóteo, Jesus para seus discípulos. Então, gera esse sentimento de paternidade na Bíblia no sentido de discipular, orientar, ajudar, socorrer, colocar a luz nos caminhos das pessoas. Que luz é essa? A luz do Evangelho, a luz da palavra de Deus. Isso não significa que eu vou sair por aí controlando a vida das pessoas, dominando a vida das pessoas, impedindo dela fazer isso, dela fazer aquilo. E com isso, muita gente, França, vivendo essa opressão, essa perseguição, não tem mais liberdade, não tem mais vida, porque se submete de maneira opressora a esta pessoa que se diz pai espiritual dela, controlando, dominando, como se aquela pessoa única fosse portadora da palavra de Deus para a vida dela. Isso é antibíblico, gente. Sabe por que é antibíblico? Porque Jesus disse que podemos entrar no quarto e conversar com Deus, que Ele nos escuta em secreto e nos responde. Hebreus fala que por meio de Cristo temos acesso ao novo e vivo caminho em Deus por Cristo. Então, se eu acho que você é a voz de Deus para a minha vida, onde é que entra Cristo? Eu estou tirando Cristo? Estou tirando a cruz e colocando você? De maneira nenhuma. É claro que Deus vai usar pessoas para a nossa vida. Pessoas mais experientes, pessoas para compartilhar experiências, para nos ajudar na oração, para interceder, para caminhar conosco. Não significa que essas pessoas serão donas da nossa vida, donas dos nossos passos, dos nossos caminhos. Então as pessoas têm de ter cuidado com isso aí. Isso acontece também em Jiqué, está acontecendo muito na Bahia. Deve estar, você que está assistindo aí, certamente deve estar acontecendo também na sua cidade e no seu estado. Mas vamos continuar. E para continuar, quero falar aqui da Ponto Sol personalizados. A Ponto Sol personalizados, você pode procurar no Instagram aí, aqui em Jiqué, Ponto Sol personalizados. Ela faz todo tipo de caneca, garrafas, itens, utensílios, objetos personalizados para você e para sua empresa. Gente, cada material um melhor do que o outro. Pesquisa aí, Ponto Sol personalizado é a melhor em Jiqué para fazer suas canecas, suas garrafas. Ela fez esses dias uma para uma empresa que ficou um negócio sensacional. Confira lá. Quero que você confira também a Master Clean. A Master Clean também nos apoia. A Master Clean, que é uma loja especializada em produtos de limpeza em geral, para a sua casa, para a sua empresa, produtos também de limpeza para a sua piscina, bem como vende insumos para que você produza seu próprio material e revenda. Master Clean Jiquié. Busque no Instagram, Rua Professora Virgínia Jiquiezinho, e você vai encontrar. Francis, inclusive, quero falar aqui sobre esta obra maravilhosa, que a pastora Francis Brito, gente, deixa eu focar aqui na câmera, aqui, na minha câmera, tá vendo aqui? Doutrinas Pentecostais. Doutrinas Pentecostais, publicado pela editora Ensinai. Se você não é de Jiquié, você pode contactar o Instagram Editora Ensinai e fazer seu pedido por lá no direct. Nosso amigo Randolph, nome difícil, né? Randolph, ele vai enviar para você. Gente, esse aqui é o último exemplar que eu tenho em mãos. Estou esperando da editora outros exemplares. Olha o subtítulo desse tema. Título: Doutrinas Pentecostais, Histórias, Doutrinas e Discursos sobre o Pentecostalismo, comentado por diversos autores. O que há nesse livro? Um pouco desse assunto que nós vamos falar aqui tem nesse livro. Esse livro nós falamos sobre profecias, batismo com o Espírito Santo, de maneira bíblica, legítima, honesta, saudável, acadêmica, teológica, nessa grande obra aqui. Esse livro de 330 páginas, eu reuni uma comissão de autores, pessoas capacitadas. França também, ela participou dessa obra, falando sobre as figuras femininas do avivamento, não foi isso? Muito bom o artigo dela nesse livro. Quem é de Jiqué, eu consigo entregar você aqui em mãos. Então, faça o pedido aí e eu te entrego em mãos. Pode ser lá através do meu Instagram, @PR_Anderson_Macedo. Quero falar também sobre você que é escritor,
iniciante, eu tenho para você uma consultoria, uma mentoria, que eu estou realizando agora para escritores iniciantes. Esse serviço de mentoria eu vou te ensinar tudo que você precisa fazer, tá? Entenda que a consultoria é diferente de assessoria. As pessoas confundem. A assessoria, o assessor faz para você ou por você. Na consultoria, o consultor te orienta o caminho certo, as ferramentas, como você fazer registro do livro, ISBN, ficha catalográfica, sobre a diagramação, como publicar o físico, o e-book, como digitar, como organizar o texto, a harmonização, como colocar na plataforma Amazon, tudo que você precisa entender para escrever e publicar seu livro, eu te oriento na minha consultoria para escritor iniciante. Então, você pode chamar aí no meu Instagram, no direct, @prrandersomacedo. Eu te envio o orçamento como tudo funciona. Francis, o que é que a gente tem a falar sobre, nesse contexto, falsas profecias, falsas visões? Isso é muito perigoso. Falsas revelações, que na verdade não é revelação, é revelamento, não é revelamento. E tô vendo, Francis, muita gente doente, oprimida, opressa, cheio de problema na vida pessoal, na vida emocional. Inclusive, Francis, ela é terapeuta, ela atende. E tem muito público cristão indo no consultório dela. E ela está sendo um instrumento de Deus, tanto um instrumento de Deus como um instrumento profissional, para socorrer e ajudar essas pessoas com diversos problemas, gente, espirituais. A gente precisa ter tomado com isso. Ou embolou a língua. A gente precisa tomar cuidado com isso, Francis. Exatamente. Eu vou contar, assim, claro, dentro da ética clínica, não vou entrar em detalhes para não expor as pessoas, mas eu já acompanhei um caso, na verdade, eu já vi vários casos assim, que são casos de trabalhos análogos à escravidão. Eu conheci um jovem. Na verdade, ele já estava em assim, meia idade. Ele tinha uma empresa em outro estado e ele recebe uma profecia. E o casal de pastores fala assim: você se desfaz de tudo que você tem e venha para este lugar, porque Deus tem algo na sua vida e Deus vai fazer algo muito tremendo na sua vida. E eu acompanhei esse caso. Gente, não foi o único caso. Tem casos assim dentro da minha família. Na minha família tem muitos casos assim, porque minha família, tem uma parte da minha família que há muitos anos é uma família constituída de pessoas cristãs. Então, isso é, assim, estou contando esse caso, mas muitos casos, talvez você também conheça. Então, o que acontece? Então, esse rapaz, ele desfaz de tudo, vá para esse outro estado. Nessa época, eu acompanhei o drama dele. Baseado em uma palavra que recebeu. Ele recebeu essa palavra, essa visão. E ele passou alguns anos ali trabalhando dentro desse ministério para esses pastores. E resultado, até o dia que ele percebeu que tinha alguma coisa estranha, alguma coisa diferente, mas ele não conseguia discernir, ele começou a ficar deprimido, porque ele tinha a vida dele nesse outro estado. E o resultado foi, para que ele saísse desta prisão, foi um processo. E ele tinha medo de ser amaldiçoado por esses pastores. Então foi um abuso que aconteceu ali, trabalho análogo à escravidão durante muito tempo. Até que ele conseguiu, ele entendeu e ele saiu. Saiu amaldiçoado até a 5ª geração, porque não era de Deus, que não era para ele sair daquele sistema de estar trabalhando para essa igreja, esses pastores. Então, gente, nós percebemos cada vez mais pessoas que estão entrando em situações por conta de profecia, de revelação. Outro caso também muito emblemático, que me marcou muito, mas que também é muito comum, muito comum. Quem nunca ouviu falar sobre arranjos casamenteiros dentro das igrejas? Meu Deus do céu. E já vi muitos casos, mas teve uma certa vez... Principalmente jovens, cuidado, jovens, com os arranjos casamenteiros dentro da igreja. Exatamente. Mas esse caso, para mim, foi muito emblemático. Eu estava cultuando ao Senhor, terminou o culto, chega uma jovem fugida de casa com os amigos cristãos ali também. E ela chega ali me relatando uma situação que aconteceu com ela. Olha só, eu vou falar bem superficialmente para não expor essa pessoa. Sim. Mas, assim, ela tinha se convertido há pouco tempo, alguns meses. E até o dia que a pastora chegou e falou. Era muito comum, isso acontecia
acho que com quase praticamente todos os membros dentro desse ministério. E falou assim, Deus tem alguém para tua vida. Fulano de tal, você vai se casar com ele. E Deus tem pressa. Ela recebeu essa profecia na terça-feira. E Deus apressado esse, que o povo cria. Exatamente. Na terça-feira ela recebeu a profecia. Na quarta, a família toda foi avisada, alertada. Detalhe, a família toda cristã. E no sábado ela noivou. Na outra terça-feira, uma semana depois, ela já estava casada com esse rapaz. Sem assinar os papéis, mas acabou convivendo. Quando ela chega lá e ela foi procurar ajuda, ela tinha alguns dias, né, acho que mais de 20 dias, que ela estava casada, mas ela não conseguia ficar com esse rapaz. Por quê? Porque ele tinha um problema sério psiquiátrico. Meu Deus. Então, pessoal, eu sei que ela tinha medo, muito medo, de sair debaixo da palavra de Deus para a vida dela, da palavra de Deus. E aí, eu me lembro que depois desse fato, eu recebi vários áudios dessa pastora. E ela dizendo, porque nem tudo é para psicólogo, é para terapeuta, porque esse Deus grandão, e ela falava muito assim. Já amaldiçoou também? Meu Deus, aí eu sei que e ela mandava muitas mensagens, eu falei assim, diga para ela que o que ela está fazendo é crime, e ela pode sofrer as consequências jurídicas por conta disso. Exatamente. Se alguma família denunciá-la do que ela está fazendo, ela pode muito bem ser presa. Então, avise para ela, fale para ela que o que ela está cometendo é crime. Gente, é muito sério, é muito grave isso. São vários e vários casos de pessoas que acabam se relacionando porque recebeu uma palavra profética para sua vida. Pessoas que estão trabalhando em trabalho análogo à escravidão por conta de profecia. E pessoas que morrem de medo de sair do ministério. Por quê? Porque tem uma palavra assim, se você sair daqui, você vai perder a bênção de Deus. Deus está te tratando, não é o momento. Sim. E a pessoa, ela acaba com a vida, acaba com a família. E os filhos crescem vendo aquela barbaridade. O que é que eles fazem? Deus é mais de evangelho, vou cair fora. E outra coisa, eu já vi casos assim, aqui em Jiqué, já recepcionei pessoas assim. Já ouvi pessoas assim. Então, o ouvinte tem que entender uma coisa. O que está sendo compartilhado aqui são experiências vividas. França não está inventando nada, nem está sendo doutrinária nem dogmática. Ela está compartilhando de algo que ela viveu desde a sua vida antes de conhecer o Evangelho. Compartilhamento de uma experiência, de uma vida, de uma libertação, de uma opressão. E isso é pedagógico para a vida das pessoas hoje, para os cristãos hoje, de um modo geral. E o que eu estou falando também são coisas que chegaram até a mim. Pessoas com medo de sair, mudar de igreja, porque a pessoa que está à frente amaldiçoa, oprime, diz, não é para você sair. Não é tempo de Deus. Se você sair, vai acontecer isso. Teu pai vai morrer, tua mãe vai morrer. Você vai ficar paralítico, você vai ficar doente. Gente, isso não é evangelho. Isso não é o reino de Deus. As pessoas precisam entender, França, que isso está longe de ser o evangelho. Todo membro, veja bem, eu sou pastor, mas todo membro tem o direito legítimo, religioso e social de mudar-se de denominação se assim ele quiser. Eu não tenho direito nenhum de amaldiçoá-lo, achando que eu tenho esse poder de amaldiçoá-lo, porque eu não tenho. A pessoa está debaixo da graça de Cristo. Eu não tenho esse direito só porque eu não quero que ele saia. Não. Se ele vai se sentir melhor em outra denominação, o importante é ele estar na presença de Deus. E não na denominação. O importante é estar na presença de Deus, ainda que seja em outra denominação. Inclusive, pastor, isso é uma característica de seita. Por quê? Você só vai abençoado se você estiver aqui. Deus vai fazer na sua vida aqui. Exclusividade. Exatamente. Então, a pessoa, quando ela está ali nesse ambiente de opressão, o que é que o líder diz? Não, você tem que se moldar, ficar dentro do padrão que eu quero. E até lá eu vou te oprimir. E isso acaba que muitas pessoas, elas acabam destruindo até a família. Eu já vi casos da pessoa, ela ficar no ministério, o esposo ir para outro lugar, e ela fala, não, só vou sair daqui na hora que Deus mandar. Quando Deus mandar, eu saio daqui. Resultado, os dois acabaram ali se divorciando por conta dessa situação. Sim. Então tem muitos casos assim também, porque Deus falou que não é o momento de eu sair daqui. França, o povo está
casando por profecia e depois separa por profecia. Que confusão é essa? Eu achava que a pessoa casava porque Deus falou lá em Gênesis, não é? Deixará o homem, seu pai, sua mãe, e se unirá à sua mulher. E se unirá à mulher. Ambos formarão uma só carne, mas não, hoje as pessoas esperam uma profecia para casar e depois uma profecia separa. É uma confusão. E a gente vê Paulo falando aos Coríntios, né, lá em 1 Coríntios capítulo 14, que Deus não é Deus de confusão. Então Deus não faz essa confusão. Então o diabo está entrando pelo meio aí e às vezes casando gente errado e separando gente errado também. Então tem de haver esse discernimento. Qual o conselho que você daria hoje para que a pessoa identifique opressores disfarçados de bons líderes religiosos, piedosos, ou uma forma de identificar falsos profetas? Pela sua experiência, pela sua vivência, pelo conhecimento bíblico, o que é que você teria a compartilhar? Eu acredito sim que, primeiramente, todo mundo que for para uma religião, ela precisa tratar a sua dependência emocional. Porque nós estamos falando de um ambiente religioso, mas muitas pessoas, elas também estão oprimidas em outros tipos de relacionamento, no trabalho, né, com o cônjuge, dentro da família. Então, nós precisamos tratar nossa dependência emocional. O senhor falou sobre paternidade, e Mateus 23:9, por que Jesus diz assim, ó, a ninguém chameis pai? Eu percebo que Jesus ele fala isso porque ele sabe que muitas pessoas colocam uma dependência na vida do líder, né? É o meu pai, é o meu daddy, né? E aí o que acontece? Você vai ver... idolatria, não é? Exatamente. É um culto à personalidade. Então substitui Deus, coloca no lugar de Deus o líder religioso. Nós vamos ver, por exemplo, que o próprio Davi, que muitas pessoas pregam sobre Davi, Davi não tocou no ungido de Deus. Peraí, vamos ver. Davi, ele está vivendo ali um relacionamento abusivo, porque Davi tinha dependência emocional, ele tinha a ausência paterna na vida dele, e ele fez o quê? Ele colocou Saul no lugar do pai, uma referência de pai para a vida dele. Tudo que Davi fazia era para não, como eu posso dizer, para não aborrecer, para não... Porque ele queria a aprovação de Saul. Ele queria ser aprovado. Tudo que ele queria era o olhar de Saul como um pai. E Davi passou 17 anos da vida dele sem cumprir o propósito e a missão de Deus para a vida dele, porque ele estava preso na dependência emocional. Então, a primeira coisa, trate sua dependência emocional. Talvez você vai tratar buscando Deus, mas nem todo mundo consegue. Por exemplo, eu mesmo tenho um perfil de dependência emocional, sofri muito com isso. Por quê? Assim, eu não tenho problema nenhum dessas pessoas me xingarem, falarem, dizerem coisas, eu não tô aí. Sim. Mas eu tinha um problema muito sério que os meus líderes, eu queria a aprovação deles. Então, quando os líderes começavam ali... Necessidade de aprovação. Exatamente. Né? O que acontecia? Eu desabava. Né? Meu esposo ficava enlouquecido. Francis, para com isso. Então, eu passei por muitas situações porque estava no evangelho, amava Deus. A gente pode dizer que Davi não era um homem de Deus? Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas ele sofria de dependência emocional. Colocou Saul no lugar de pai. E isso foi um problema para a vida dele. Então, primeiro, trate a questão da dependência emocional. E segundo, se você observar dentro dessa comunidade religiosa, exclusivismo, né? Você só vai ser abençoado se você estiver aqui. Se você vê a característica também de separação do mundo externo, quantos ministérios os jovens passam a vida inteira se doando, trabalhando para o ministério, para a obra, porque está fazendo a obra de Deus. Como eu vi de uma certa vez uma pessoa, parente minha, que ela disse assim, eu passei mais de 20 anos trabalhando dentro de um ministério para os líderes, varrendo, lavando, cozinhando, fazendo todo o movimento, achando que estava fazendo a obra de Deus. Então, a obra de Deus, ela não te afasta da convivência social. Porque quando as pessoas começam, a pessoa está ali, ela se afasta de toda a convivência social, ela se afasta da convivência com os parentes, porque ela começa a olhar, é época de Natal. Ah, não, é tudo do diabo, nem vou lá. Aí
tem uma reunião com a família. Não vou, porque todo mundo é do demo. Uma confraternização com os amigos do trabalho. Todo mundo. Então, quando você começa... Ele vai ter que saber se comportar naquele ambiente. Exatamente. Então, quando você começa a perceber que as pessoas elas começam a ter um comportamento de perseguição. Estão me perseguindo no trabalho. Tudo é perseguição. Todo mundo tem inveja dele também. Exatamente. Então, o que eu costumo dizer? Tanto a pessoa que é opressora, quanto a pessoa oprimida, os dois são doentes. Então, a primeira coisa que você tem que entender é reconhecer que você é uma pessoa adoecida. Porque a primeira coisa que eu entendi foi isso, eu sou doente. E até hoje, olha, mesmo sendo terapeuta, mesmo atendendo muitas pessoas, eu preciso estar em constante vigilância, porque para eu cair novamente nesse laço de querer a aprovação da pessoa que está ali, que eu admiro, que é meu líder, gente, é daqui para ali. Então, isso precisa estar em constante vigilância. Então, assim, as pessoas, elas precisam tratar. Porque, Francis, eu sofri tanto naquela igreja, eu sofri tanto com aquele líder. Se ela trocar de igreja 3, 4, 5 vezes, ela vai continuar reproduzindo o comportamento que ela tinha e ela vai continuar sendo abusada nesse ministério. Por quê? Porque ela tem questão da dependência emocional. Porque quando você sabe que uma pessoa ela é doente, o que você faz? Você se afasta. Uma pessoa saudável, uma pessoa que detecta ali, né? Por exemplo, esse rapaz aqui não dá para namorar. Ou peraí, ele tem vários sinais ali que eu não posso me relacionar com ele. Então eu vou me afastar. Mas o que muitas pessoas pensam? Não, eu tô aqui dentro desse ministério, estou aqui nesse relacionamento, ele vai mudar, não vai melhorar, não vai acontecer um milagre, Deus vai fazer uma obra. E a pessoa, ela continua vivendo relacionamentos abusivos. Então, por isso, quando você encontra uma pessoa que diz assim, eu já passei em 3 igrejas, todas as 3 igrejas eu sofri, eu fui destruído. Sim. Pode ter certeza, você precisa entender que você é o primeiro doente. Porque se você é uma pessoa que reconhece quais são os sinais de adoecimento, você nunca entraria nesse lugar. Então, você entraria e sairia rapidamente. E outra coisa que sabe o que acontece? Quando ela encontra um ministério saudável, um ministério pautado na palavra de Deus, um ministério que verdadeiramente é um ministério saudável, o que ela faz? Acho que ali não é para mim, não. É um ministério frio. Não tem tanto movimento que eu gostaria que tivesse. E muitas vezes aquele ministério é o ministério que Deus tem para a vida dela. Mas por conta do adoecimento, por causa da dependência emocional, porque ela gostaria que aquele líder fizesse com praticamente a mesma coisa que o outro líder tinha feito, mas menos com os sofrimentos que ela teve. Ela vai estar procurando sempre aquele modelo de líder para se relacionar. Então é por isso que ela vai continuar caindo no laço. E falta humildade nessa pessoa para reconhecer isso, que o primeiro doente é ele, que ele precisa ser tratado, ser liberto, ser curado, que ele precisa aprender a lidar com essa situação que faz ele achar problema em todas as pessoas e em todos os lugares, menos nele mesmo. É uma cegueira de entendimento, é uma cegueira espiritual e um orgulho também, não é? Francis, você atende muitos cristãos no seu consultório. Com certeza. E como é para você, sendo uma cristã, uma ministra de Deus e ao mesmo tempo terapeuta, ter essa experiência? É algo muito interessante, que logo quando eu comecei a atender, algumas pessoas, eu já ouvi muito disso. Francis, mas eu busco tanto, mas eu jejuo tanto, mas eu consagro tanto. Por que isso na minha vida? Aí eu falo o seguinte... Entra um pouco de fanatismo nisso aí. Exatamente. Aí eu falo o seguinte, pense aí, se você subir em cima de um telhado, o que vai acontecer com você? Eu vou cair e vou me esborrachar. Por quê? Porque existe o quê? Que lei que faz com que você caia daquele lugar? A lei da gravidade. E eu falo assim, a mesma coisa é na sua vida. Você quebra todas as leis e princípios esperando que Deus te abençoe. Então, a pessoa, ela está ali quebrando muitos princípios, porque a nossa vida ela é regida por princípios. Um princípio muito básico, por exemplo, pessoas casadas, elas estão casadas com a família de origem, quebram o princípio de deixar pai e mãe para se unir, né, ali ao seu cônjuge. Ela está dentro desse relacionamento que está ali emaranhando ao casamento dela, e ela quer que a vida dela seja maravilhosa. Não, deve ser um demônio, deve ser isso, aquilo. O que é isso? Quebra de princípios.
É verdade. Meu povo, eu vou falar agora sobre entrar no assunto de profecias, para a gente ter muito cuidado com isso, a questão de profecia. Vamos falar agora de uma maneira bíblica. Vou te dar algumas orientações importantes sobre profecia. Mas antes eu quero falar sobre um presente que Fábio vai lhe dar, viu? No outro podcast eu falei com a Ana Lu, falei, Bruno vai lhe dar. Olha lá, viu? Eu quero. São os importados árabes da GL Parfum. Você vai buscar no Instagram aí, tá escrito dessa forma. No Instagram tá escrito GL Parfum, tá? A pronúncia GL Parfum. Então no Instagram tá escrito glparfum.br. Você vai achar essa preciosidade aqui. Importado árabe feminino, importado árabe masculino. Esse é o que eu uso, o Azad. Mas eu vou te falar algo aqui muito importante da GL Parfum. É que ela desenvolveu esse método que chama de decantes. O que são os decantes? São essas miniaturas de 5 ou 10 ml que é retirado dessa embalagem original. Para quem pensa que todo importado é R$500, R$700, R$1.000, não, gente. Esse decante aqui você vai comprar tipo um combo dele, 1, 2, 3, quantos você quiser. E quantos você quiser. O decante ele tem um valor acessível já a partir de R$19. A partir de R$19, tá? E os importados você tem a partir de R$ 79,90. Então você tem de todos os valores, de vários tamanhos. Você pode pegar os decantes para ir testando e provando para ver qual é que você vai se adequar para depois adquirir o da embalagem maior, lacrado. Todos são originais, importado árabe. O fixador, gente, é excelente. Visite aí o Instagram da GL Parfum. França, vamos falar agora sobre profecia. Gente, preste bem atenção. A gente precisa entender, França, a finalidade da profecia. Eu fiz algumas anotações aqui para eu não esquecer. Quando Paulo está falando sobre profecias, ele fala aos Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2. Sabe o que estava acontecendo, França, na igreja em Tessalônica? Estava havendo até falsas profecias sobre a volta de Jesus. Por isso, em 2 Tessalonicenses 2:2, Paulo disse assim, ninguém perturbe a mente de vocês. Eu estou aqui falando de maneira mais prática, não é? Ninguém perturbe a mente de vocês, nem por carta ou por epístola. Ninguém perturbe a vida de vocês, a mente de vocês, nem por espírito, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Essa expressão, nem por espírito, é literalmente manifestações espirituais que estavam havendo na igreja de Tessalônica, pessoas entregando supostas visões, revelações, profecias, como se o dia do Senhor tivesse chegado. Ou seja, isso já estava acontecendo na igreja de Tessalônica. Então, não deixe que ninguém te engane por falsas profecias, falsas revelações. E para a gente aqui ser dogmático nessa questão de profecia, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3, Paulo disse que a profecia tem as finalidades de consolar, edificar e exortar. Então, profecia não é casamenteira, profecia não é para dar divórcio, nada disso. É para consolar, edificar e exortar. E outro fato importante que Jesus disse, Francisco, isso chama muito minha atenção, Mateus 7, 15 e 16. Jesus fala dos falsos profetas, Francisco, e diz bem assim, que a forma da gente identificar, conhecer, ter cuidado com esses falsos profetas, ele diz, pelo fruto conhecereis a árvore. Então, olhe a vida dessa pessoa, olhe o perfil, olhe o seu contexto, olhe a circunstância da sua vida, como ela caminha, sua vida social, sua vida espiritual, a seriedade como ela conduz o evangelho, a igreja, as coisas do reino de Deus. Comece a ver os frutos dessa pessoa. Então, é um alerta de Jesus. Não é? Então, as pessoas tiram essa finalidade da profecia de consolar, edificar, exortar e começa agora a doutrinar a vida das pessoas com profecia. Começa agora a ser dogmático na vida das pessoas com profecia. Não é, gente. Profecia é uma manifestação sobrenatural do Espírito de Deus de maneira pontual, específica a uma pessoa, a um grupo ou uma comunidade para fins específicos. Não é para estabelecer doutrina ou tirar as escrituras do seu lugar de primazia como regra de fé e prática para a igreja. Então, tome muito cuidado. Quer ouvir a voz de Deus? Vá orar.
vai ler a Bíblia. Se Deus quiser usar uma pessoa, ele vai direcionar essa pessoa até você, sem precisar você ficar procurando aí, subindo e descendo ambientes perigosos, porque quem vai em muito lugar e procura muita coisa, vai ouvir muita coisa. E quando ouvir muita coisa, vai parar em 2 lugares. Ou no consultório do pastor, ou no consultório de Francis Brito, e vai ter muito trabalho para descontaminar espiritualmente essa pessoa, não é isso? Dá muito trabalho? Exatamente. E uma sessão só resolve? Não, com certeza não, porque realmente é uma construção mental ali, a pessoa está aprisionada, né, nesse culto à personalidade, porque isso faz parte. Paul Walsh, ele fala algo muito interessante, ele diz assim, o juízo do falso crente é o falso profeta. Meu Deus. Repete aí. O juízo do falso crente é o falso profeta. O alerta, pegou aí? O juízo do falso crente é o falso profeta, muito bom. Então o que é que as pessoas elas estão indo buscar? Isso é algo, eu entendo, foi promovido por muitas igrejas, que é o quê? Venha que você vai receber um milagre. Venha que a sua vida vai mudar. Venha que todo mal, você vai enriquecer, você faz isso e aquilo. Então as pessoas elas não estão indo mais para a igreja para buscarem a Deus. Elas querem soluções imediatas, rápidas, elas querem mágicas. Elas não querem a transformação. Elas não querem a morte do Calvário, né? Elas não querem morrer para que Cristo cresça, para que Cristo forge ali o caráter, né? Porque muitas das nossas lutas, muitas das nossas dificuldades na nossa caminhada também são formas de Deus nos forjar, de Deus nos limpar para o grande dia. Então, o fato de que nós estamos indo para as igrejas para buscarmos soluções, como eu falei logo, né, no início, essa necessidade de eu preciso preencher minha carência, eu quero que algo aconteça para eu me sentir bem, porque eu quero ser feliz. Isso não é o evangelho de Cristo. E, infelizmente, muitos acabam caindo, né, nessas falsas profecias, nesses falsos milagres, nessas soluções mágicas. Por quê? Porque a finalidade dela não é buscar Cristo, mas sim buscar uma forma de ela se resolver nesse mundo. O imediatismo. Exatamente. Espiritual, né, Francis? E a pessoa começa a criar um ciclo vicioso nisso. Um ciclo vicioso. Se ela não ouvir algo ali daquela pessoa, parece que não funcionou. Parece que a oração não funcionou, o culto não funcionou. Eu já recepcionei, Francis, e isso foi muito recente, pessoas com sérios problemas e confusos por causa disso. E eu tive de aconselhar. Amigo, amiga, tome cuidado. Pare de ir nesses ambientes. Gente, tem ambiente que você precisa parar de ir. Tem pessoas que você precisa parar de caminhar com ela. Tem mesa que você precisa deixar de sentar-se. Parar de frequentar. Porque tem gente que só estraga a nossa fé. Contamina a nossa fé. Deixa a gente confuso. Repito, o Espírito Santo, quando quer falar com você por meio de alguém, usando alguém como instrumento, ele vai conduzir essa pessoa até você sem nem você esperar, sem nem você planejar. Mas as pessoas, Francis, estão planejando, projetando como Deus vai fazer, como Deus vai falar. Não é? E as pessoas acabam colocando o quê? Palavras na boca de Deus. E quer ver uma coisa muito perigosa também? É quando o líder, ele fala assim, nossa, Deus me mostrou uma direção para fazer com a igreja. E essas novas revelações e essas novas visões de Deus têm trazido também muito problema dentro da igreja. Uma coisa que tem acontecido com muita frequência, por exemplo, é a Cabalá judaica. Sim. Que cada vez mais, isso é um fenômeno, não me lembro muito bem quando começou. Mas quantas pessoas que agora eu tenho uma revelação de Deus, agora eu tenho uma direção de Deus, agora nós iremos para um novo nível, porque nós agora iremos introduzir instrumentos aqui do judaísmo para nos auxiliar, porque Deus nos deu essa visão. Infelizmente, a gente sabe que no próprio judaísmo, o Cabalá, ele acabou contaminando a fé do povo judeu. A tradição mística, né? Do judaísmo. E aí, muitas vezes, os cristãos, claro,
é interessante você estudar a cultura judaica, sim, você aprender sobre a tradição, você aprender a falar a língua do povo judeu, muito importante, faz parte do processo, mas você introduzir elementos judaicos, você pode estar trocando aí o gato por lebre, como diz aí o pessoal ditado, e trazendo para dentro da sua igreja não ferramentas genuínas judaicas, mas sim a Cabalá judaica. E isso é muito perigoso, tem contaminado muito. E aí não é só a falsa profecia e a falsa revelação nesse sentido, mas essas, ai, Deus me deu uma visão para trazer tal coisa, tal elemento, nós iremos fazer aqui, né, a rosa ungida, a fogueira, não sei como lá, o sal grosso, vamos passar você não sei aonde, no pano, no suor. E cada vez mais essas revelações estão contaminando o evangelho de Cristo, que deveria ser, né, simples. E deveria outra coisa, França, o elemento mais sobrenatural do evangelho, o elemento mais sobrenatural da fé, do cristianismo, o elemento mais sobrenatural para a nossa vida cristã se chama fé. Não são objetos. E a fé, dentro do conceito bíblico, ela não é materialista. Ela é aquilo que não vê. Então, tudo aquilo que é tangível, materialista, foge do conceito do que é fé. Então, as pessoas acabam dizendo, não, mas isso aqui é fé. É muito pelo contrário, não é fé. Porque Paulo disse que devemos andar não por vista, e sim por fé. Ou seja, não pelo que vemos, mas pelo que não vemos. E o versículo que conceitua objetivamente, claramente, taxativamente, categoricamente, estou sendo até redundante de propósito, a fé é Hebreus capítulo 11, versículo 1, quando diz a fé é. Isso é o quê? Uma definição. A fé é firme fundamento de coisas que não se veem e a certeza de coisas que esperam. Ou seja, não é fé eu ver e pegar. É fé eu não ver, não pegar e acreditar que vai acontecer. Isso é fé. Então o maior elemento sobrenatural da vida cristã, do evangelho, é a fé. Não são coisas, não são lugares, não são objetos. É você estar em quaisquer lugares do mundo, quaisquer ambientes, quaisquer circunstâncias, e você estiver sozinho, só você e a sua fé em oração. Deus fará coisas sobrenaturais. E se você quiser dar um presente para Fábio, eu vou te indicar agora o lugar, viu? Fábio vai te dar a GL Parfum, tá bom? E você vai na Cabide Formen, a melhor loja de moda masculina de Jiquié. Gente, é a loja que veste o pastor e calça o pastor. Cabide Formen, na Avenida Rio Branco. Veja no Instagram aí, Cabide Formen, os melhores calçados, as melhores marcas originais, sofisticadas, estão na Cabide Formen, aqui em Jiquié. E quando for almoçar, já sabe, né? Picanha Grill é a melhor churrascaria aqui da cidade. Gente, vamos falar mais sobre a revelação. Tem muita gente vendo muita coisa, viu, França? Vendo o que Deus não está mostrando, vendo, na verdade, o que não viu, né? E está inventando. Na verdade, é assim que funciona. Eu estou vendo isso, eu estou vendo aquilo, e vê com tanta facilidade, porque os profetas do Antigo Testamento, quando eles viam algo, eles ficavam apavorados, assustados, impressionados. O corpo tremia, o corpo não conseguia ficar em pé direito, caía. Deus precisava tocar neles e dizer assim, levanta. Eu quero falar contigo, porque o impacto era tão grande da experiência que esses homens tinham, que eles não conseguiam ficar de pé direito. E hoje não, é tudo com muita facilidade, as pessoas veem tudo. Deus conversa toda hora com essas pessoas na maior facilidade, sem nenhum pingo de temor, não é isso? Isso. E olha, agora me lembrei que Gurnavingri, ele chegou um momento, tem alguns relatos históricos, inclusive nesse livro aqui, né, Doutrinas Pentecostais, a própria Frida Vingri, ela vai sofrer muito ali, perseguição, tudo mais, por causa dos irmãos. Mas Gurnavingri tem algo muito interessante, eu estudando na época para poder escrever o artigo, é que Gurnavingri, ele vê uns movimentos estranhos em Santa Catarina. Então tinha uma movimentação muito estranha lá e ele fala, não, peraí, bora parar que isso aqui não é de Deus. Então, realmente o que falta muitas vezes é esse discernimento. O que a igreja, a ordem hoje de Deus para a igreja, o recado de Deus hoje que Deus tem para a igreja, eu já vou aqui profetizar, busque discernimento.
Porque... E é um dom do Espírito. Exatamente. Porque muitas vezes a pessoa, ela chega num momento que ela vai despersonalizar, ela vai ter até algumas questões psiquiátricas devido assim, ela vai saindo tanto da realidade, que ela acaba perdendo o controle. E eu tenho uma experiência, assim, que eu achei muito tremenda, quando o senhor fala, né, que quando Deus se manifesta, a forma como Deus se manifesta. Eu me lembro uma certa vez, eu subi no monte, e quando eu cheguei, eu me ajoelhei, eu não conseguia me levantar. Eu senti um peso muito grande da glória de Deus. Aí, quando eu abro os meus olhos, eu vejo uma coluna de fogo. Eu falei, meu Deus, eu vou ser consumida aqui agora, eu vou morrer. Deus vai me consumir aqui agora. Foi uma visão que você teve. Foi. E aí, naquele momento, eu tive um discernimento no meu espírito de, você está sendo provada. Eu falei, meu Deus, eu vou ser reprovada agora, Deus vai me matar. Então foi um temor tão grande, mas não é um temor não sei explicar, não é um medo, ao mesmo Uma tempo que você reverência, né? está ali, meu Deus, eu vou ser consumida aqui, mas que delícia ser consumida por Deus. E aí, naquele momento, eu me lembro que Deus usa uma serva ali, naquele momento ela fala assim, França, se levanta, e eu não consegui me levantar, ela me levantou, e ela falou assim, o Senhor está te provando hoje. E ele manda dizer que você já foi aprovada, porque você passou por isso na sua vida. E hoje você foi aprovada. E a partir de hoje, tu não serás mais chamada de serva, mas de amiga de Deus. Nossa, aquilo ali foi para mim assim tão forte. Então, nós não estamos aqui falando que revelação não existe, que profecia não existe, que não existem homens e mulheres de Deus. Porque sim, existem homens e mulheres de Deus. Inclusive, existem pessoas neste momento morrendo por causa do evangelho. Pessoas que são sérias, pessoas que buscam, pessoas que oram, que consagram a Deus. Mas, infelizmente, também nós temos muitas pessoas, o que eu percebo por conta desse imediatismo, a gente sabe que as igrejas pararam de buscar a Deus. Consequentemente, que pararam de buscar, que pararam de se consagrar, que pararam de se santificar. Nós, cada vez mais, estamos vendo as pessoas tendo essa facilidade. Como assim, gente? Nós temos diminuído a frequência de busca, de consagração, de arrependimento. E a gente tem tido mais facilidade de ter visão, de revelação. Gente, a conta não está fechando. Vamos buscar discernimento. Porque talvez nós estamos, infelizmente, algo que eu vou falar aqui, talvez não seja o Espírito de Deus que esteja movimentando, mas espíritos malignos. E eu tenho certeza que você também já viu. Né? Você que geralmente está dentro desse ministério, você pode ter visto. Então, nós não estamos aqui desfazendo. Dizendo, não tem visão, não tem revelação. Tem. Deus usa pela sua misericórdia. Sim. Mas nós precisamos de discernimento e urgente santificação dentro da igreja. Porque, sabe, pastor, as pessoas têm perguntado assim muito, nossa, por que pararam mais os sinais? Por que tem diminuído mais os sinais? Nós vamos ver que as 3 fases da história da humanidade que mais Deus revelou seus sinais. Né? Na época de Moisés, na época dos apóstolos, na época de Elias. Né? Foram os momentos que mais aconteceram sinais. E foi o momento que o povo mais estava incrédulo. Um momento que o juízo de Deus veio sobre a terra. Então, será que esses sinais, tanta revelação também, será que não está ainda um juízo de Deus? Porque a própria palavra vai falar, né, que o espírito de engano chegou ao momento e tomou todos os profetas. Então vamos tomar cuidado. Inclusive, nesse livro que eu já falei com vocês, tem um capítulo aqui nesse livro falando sobre o neopentecostalismo. Então, para você que não sabe, há uma diferença entre pentecostalismo e neopentecostalismo. E no neopentecostalismo acontece muita coisa estranha. Se você quer saber sobre a história do pentecostalismo, suas práticas, nosso amigo pastor Assis Júnior, ele escorreu muito bem nessa obra a qual eu sou organizador, sobre a história do neopentecostalismo. Como disse a você, se você é de que eu te entrego esse livro. Se você não você pode adquirir através do Instagram da Editora Ensinai. Editora Ensinai. Chama no direct que nosso amigo Randolph vai manter contato com você. E se você
ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva no canal. Deixa nos comentários o que é que você está achando desse podcast. Esse assunto realmente é muito polêmico, grave, importante e necessário. Se você já compartilhou de uma experiência semelhante a essas que dialogamos aqui, coloque nos comentários. A gente quer ouvir sua história, quer dialogar um pouco com você. Esse canal, esse podcast também é seu. Franci, quero que você prepare aí sua fala final. O que é que você acha que deve compartilhar aí nessa reta final para os nossos ouvintes? Enquanto isso, eu quero falar com vocês sobre um apoiador nosso muito maravilhoso que eu descobri, que é o Café 365. Você que é de Jequié, busque aí no Instagram, Café 365, Café 365. Gente, é um café cremoso, caseiro, maravilhoso, um gourmet maravilhoso. Busque, tenho certeza que você vai gostar do que vai ver nesse Instagram. E se você precisa de artes para sua igreja, banner, card, divulgação, publicidade, busque por Artegrafia Design. Ele vai conseguir desenvolver o melhor projeto para a sua igreja, ou para o seu trabalho profissional e para a sua empresa. Franci, estamos chegando à nossa reta final do podcast. Você gostaria de finalizar falando o que dentro desse tema ainda? Primeiro, gostaria já de agradecer, né, por essa oportunidade. E uma questão que eu gostaria muito de trazer, que é: vamos buscar mais conhecimento, vamos nos aprofundar. A palavra de Deus, ela ainda é o principal pilar da igreja. A reforma protestante, a sola escritura, ela ainda é fundamental para o amadurecimento da fé do povo de Deus. Então, desde a reforma que nós vamos vendo a igreja cada vez mais se afastando do evangelho de Deus. Tudo aquilo que os reformadores lutaram para que a igreja de Cristo fosse edificada, vamos vendo cada vez mais se afastando e cometendo muitas das questões que os reformadores lutaram para que a igreja ela não continuasse sendo contaminada. Nós precisamos buscar, porque só o conhecimento da palavra de Deus, só o conhecimento ela vai libertar. As experiências jamais devem estar acima da palavra de Deus. Muito bom. Precisamos compreender, enquanto a igreja não entender que experiência não é a base, não é o fundamento, porque quantas igrejas acabam construindo até mesmo o seu ministério em base de revelação, em base de uma doutrina que não é bíblica. E quantas vezes eu já fui em ministérios dizer assim, não, aqui nós estamos na sã doutrina. E a sã doutrina era o quê? Era a maquiagem, era a roupa, era isso, era um monte de parafernália e não tinha nada da sã doutrina da palavra de Deus. Só costumes. Então vamos nos alertar para isso, buscar conhecimento. Gente, eu não tenho palavras para agradecer pela tua vida, pastor, porque o Senhor é canal de Deus para nossa geração. Amém. O Senhor é canal de Deus. Quantas pessoas, através de um podcast desse, Deus vai ensinando, mostrando, saindo. Quantas pessoas estão aprisionadas? Talvez esse podcast pode ajudar muitas pessoas a serem libertas. Amém. Que assim seja. Nós precisamos voltar para o evangelho genuíno da palavra de Deus. E eu vejo que o Senhor é esse instrumento de Deus nessa geração. Né? Continue seu trabalho. Eu tenho certeza que, às vezes, eu sei que é árduo a caminhada de quem se propõe fazer a obra de Deus. Porque muitos vão dizer, não é de Deus você levantar Sanbalates e Tobias. Mas Deus continua dizendo, mostrando para nós, continua edificando os muros, eu vou continuar te dando estratégias para você, né? Para você continuar edificando. Amém. Então, pessoal, continue, valorizem esse trabalho, inclusive, né? Compartilhe com o máximo de pessoas. Talvez alguém precise ouvir essa mensagem, que é: nós não podemos exaltar a experiência, colocar a experiência acima da palavra de Deus. A reforma protestante está aí. Vamos aproveitar agora, esse mês de outubro, vamos estudar sobre a reforma, o que foi que os reformadores aí, eles lutaram para que a igreja não fosse contaminada. Talvez a sua igreja aí precisa voltar a estudar para entender, nossa, e cair na real. Ser humilde para reconhecer, porque eu passei por esse processo, pastor. Muita coisa que eu estou dizendo aqui, que eu falei, inclusive,
falsa profecia, falsa visão e tudo mais. Eu já passei por esse processo também. Eu também já estive presa, também já fui dependente emocional, eu também já fui muito ferida. Eu precisei sair de alguns lugares, né? Já fui ferida por muitos líderes, já vi coisas horrorosas. E eu só continuei de pé, porque na minha fé não estava alicerçada no homem e nem nas minhas experiências, mas eu continuava acreditando na promessa de Deus, na palavra de Deus. Então é isso que eu gostaria de deixar. Amém, amém. Franci, muito obrigado por estar aqui conosco nesse podcast, falando sobre a Reforma Protestante. Quero avisar que domingo agora, em nossa igreja, às 9 horas da manhã, nós teremos a EBD da Reforma. Então, Avenida Frangedeon, 854, bairro Jiquezinho, 9 da manhã, aberto ao público e gratuito. Eu e o pastor Liebeto estaremos compartilhando, dialogando sobre a Reforma Protestante para toda a igreja. Franci, muito obrigado. Tenho certeza que teremos outros temas para trabalharmos aqui nesse podcast. Que Deus te abençoe e até a próxima.